Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos. Na história de hoje, Paula só queria filmar uma entrevista de bastidor, mas por um erro técnico e um mal-entendido, foi parar diante das câmeras e acabou entrando sem querer no reality gastronômico mais assistido do país. O que ninguém esperava era que ela se tornaria o ingrediente que faltava na vida de Gabriel, o jurado mais temido da televisão. Aproveitem a história. Paula estava só cobrindo um favor. Era sábado, e ela já tinha limpado 2 cartões de memória, carregado caixa de equipamento e passado 3 cafés para a equipe de produção. E ainda assim, ninguém lembrava o nome dela. Era a menina do microfone, a baixinha da lapela, a que edita rapidinho. E naquele dia o reality show Cozinha de Verdade ia receber uma nova leva de participantes. Gente bonita, estilosa, maquiada, alguns até com stylist particular. Enquanto todo mundo estava focado em deixar o set impecável, Paula foi enviada para fazer uma entrevista de bastidor com uma das candidatas que tinha acabado de chegar. Mas na correria, confundiram o camarim, erraram o ponto de áudio e deixaram Paula no lugar errado, na hora errada. Paula só senta nessa cadeira e testa o áudio, disse Babi, sua amiga editora, com um fone no ouvido e outra mão digitando no grupo da produção. Mas essa não é a cadeira da apresentadora? Paula perguntou desconfiada. É só por 5 minutinhos. Dandara atrasou de novo. Não tem ninguém olhando. Paula bufou, ajeitou o cabelo com as mãos e se sentou. A luz estava estourando no rosto, o microfone ainda não estava preso direito. E para completar, uma das câmeras já estava gravando sem que ninguém percebesse. Tá, vamos lá. Teste de áudio. 1, 2. Oi. Alô? Ela brincou, fazendo voz de radialista. Aqui quem fala é Paula Dias, diretamente do subsolo da produção, onde a gente sua, carrega cabo e não ganha nem bombom de agradecimento. Lá fora, na sala de monitoramento, um técnico esqueceu de mutar o canal. Resultado, a fala de Paula apareceu ao vivo nos telões do estúdio. Gabriel Melo, o jurado mais temido do país, estava ali, revisando os roteiros do episódio. Ouviu aquela voz debochada ecoando no auditório, ergueu uma sobrancelha e soltou seco. Quem é essa? A plateia, formada por convidados da produção e fãs do programa, caiu na gargalhada. Em segundos, os celulares começaram a gravar. O nome Paula Dias subiu rapidamente nos assuntos do Instagram, sem que ela sequer tivesse conta ativa na rede. Enquanto isso, Paula ainda estava falando besteira com a naturalidade de quem nunca imaginou que alguém importante estivesse ouvindo. E para você que sonha em participar de reality de cozinha, prepare-se para lavar mais louça do que sonhar. Mas se sobrar empadão, manda para mim. Foi quando Dandara Vasquez entrou, atrasada, maquiada e sem paciência. Por que essa menina tá na minha cadeira? Ela disparou encarando Paula como quem viu uma barata no espelho. Paula congelou. Tentou sair correndo, mas tropeçou na perna da cadeira, derrubou o empadão de um participante em cima da saia da própria Dandara e a confusão estava armada. Silêncio. Depois, um "Ohu" coletivo da equipe. A plateia, que nunca deixava os celulares desligados, registrou cada segundo da cena. No fim do dia, o vídeo com o título A Estagiária que Desafiou a Rainha da TV já somava 2,3 milhões de visualizações. No outro dia, a equipe de produção teve reunião de emergência. A internet está implorando por mais dela, disse Yuri, o diretor do programa. A gente pode fingir que foi um teste surpresa, um quadro novo, reality dentro do reality. Vocês estão loucos? Dandara vociferava. Essa menina não tem formação, não tem media training, não tem preparo. E é por isso que o público se apaixonou. Rebateu Gabriel em tom calmo, mas firme. Pela primeira vez, alguém aqui não está tentando parecer perfeito. Ela é de verdade. Os olhares se voltaram para ele. Gabriel quase nunca opinava em reuniões criativas. Era sempre o homem dos prêmios, da gastronomia técnica, dos silêncios incômodos. Mas agora ele estava defendendo... Paula, só estou dizendo, continuou ele, pousando a xícara de café com cuidado, que talvez o programa precise mais dela do que imagina. Naquele mesmo dia, Paula foi chamada para uma reunião informal.
É sério isso? Vocês querem que eu participe do reality? Mas eu não sei nem fritar um ovo sem estourar a gema, ela dizia, rindo nervosa. Justamente, respondeu Yuri. O público quer ver alguém de verdade, que erre, que tropece, que seja gente como a gente. E se eu passar vergonha? Ela murmurou. Aí você viraliza de novo. Babi respondeu animada. E a gente garante mais uma semana de audiência. Você pode recusar, claro, disse Gabriel, olhando direto nos olhos dela pela primeira vez. Mas seria uma pena desperdiçar a chance de mudar o roteiro da sua própria história. Paula sentiu um frio estranho na barriga. Não era só pela proposta absurda. Era por aquele olhar. Porque tinha alguma coisa naquele homem, por trás do paletó, do cabelo impecável e da fama de insuportável, que parecia ver. E foi assim, entre o medo e a curiosidade, que Paula respondeu. Tá, mas se eu for participar, alguém vai ter que me ensinar a cozinhar. Eu posso cuidar disso, disse Gabriel. Pela primeira vez ele sorriu. No próximo episódio, Paula entra oficialmente como participante, mas Dandara já está preparando sua primeira armadilha. E o primeiro teste culinário de Paula pode acabar em incêndio ou em aplausos. A cozinha cenográfica estava mais barulhenta do que nunca. Panelas tilintavam, liquidificadores rugiam e o cronômetro digital contava os segundos com a crueldade de quem não sabe o que é fritar algo sem queimar. Paula, de avental novo e expressão de quem tinha acordado no susto, tentava entender como segurar uma faca de chefe sem parecer que ia cortar o próprio dedo. Do outro lado da bancada, Gabriel observava em silêncio. Braços cruzados, semblante contido, mas olhos atentos. Ele não dizia nada ainda. Paula suava frio. Isso aqui é tipo MasterChef? Ela perguntou, tentando quebrar o gelo. Só se no MasterChef você ganhasse curtidas a cada desastre, respondeu ele sarcástico. Você sabe o que é uma julienne? Parece nome de esmalte, ela retrucou, tirando uma risada baixa dele. Gabriel se aproximou, pegou uma cenoura e começou a fatiar com precisão milimétrica. Cada corte parecia um golpe de espada samurai. Paula observava, hipnotizada, e ligeiramente frustrada. Tá, mas o que acontece se eu cortar em forma de cubo? Os franceses choram. E se eu queimar a cebola? Os italianos se revoltam. E se eu desistir? A audiência despenca. Paula riu, mesmo tentando manter a compostura. Estar perto dele era uma mistura de constrangimento e desafio. Gabriel tinha uma elegância desconfortável, como se cada gesto dele fosse milimetricamente calculado, até quando não era. Enquanto isso, nas cabines de controle, Dandara assistia à interação com os braços cruzados e a cara amarrada. Acha isso charmoso? Ela perguntou a Yuri. Essa palhaçada doméstica? O público está gostando, ele respondeu, sem tirar os olhos das métricas. Os stories dela bateram 400.000 visualizações em 6 horas. Isso nunca aconteceu com nenhum participante antes. Então, talvez a gente deva deixar o público ver quem ela é de verdade, disse Dandara com um sorriso enviesado. Inclusive, será que ela sabe que temos câmeras nos bastidores também? E foi aí que começou o primeiro ataque. Mais tarde, enquanto Paula tentava preparar um simples arroz à grega, que de grego não tinha nada, só a confusão, uma das produtoras, sob ordens de Dandara, trocou o sal pelo açúcar. Paula, sem saber, temperou tudo com uma generosa colherada do que achava ser sal fino. Na hora da degustação, Gabriel levou a primeira garfada e parou. Tá doce. É arroz à grega, versão sobremesa. Ela improvisou, sem perder o bom humor. Achei que vocês podiam inovar. Alguns jurados riram. Outros franziram a testa. Mas Gabriel ficou em silêncio por longos segundos, observando a expressão honesta dela. Você sabia que era açúcar? Claro que não. Ela respondeu, genuinamente confusa. Ué, era açúcar? Yuri trocou olhares com a equipe. Alguém tinha armado aquilo, mas ninguém disse nada. Depois da gravação, nos bastidores, Paula se encostou na parede e suspirou alto. Gabriel apareceu em silêncio, segurando 2 latinhas de refrigerante. Primeira regra da cozinha. Sempre prove o que for servir. Segunda regra da TV.
Nunca confie em ninguém, ela respondeu. Você acha que foi sabotada? Eu tenho certeza. Mas como provar? Não prove, supere. Faça algo tão bom da próxima vez que ninguém vai lembrar do arroz doce. Ela olhou para ele. Não como jurado, nem como chefe, mas como homem. Pela primeira vez, ela percebeu que havia gentileza por trás daquela frieza. Você sempre fala assim? Assim como? Como se estivesse numa propaganda de perfume caro. Ele riu, um riso raro, discreto, mas sincero. Naquela noite, Babi mostrou a Paula os comentários nas redes, milhares de mensagens de apoio, gente rindo, gente se identificando, gente dizendo que, se visse uma panela de pressão, também sairia correndo. Você não percebe, né? Disse Babi. Tá todo mundo te amando. Não todo mundo, Paula murmurou. A Dandara quer me fritar. E a parte boa é que você tem um chefe ao seu lado que sabe lidar com fogo, Babi completou piscando. No dia seguinte, um novo desafio. Prato de infância com toque pessoal. Paula escolheu fazer o macarrão com salsicha que a mãe preparava quando o gás estava acabando. Mas ela resolveu apresentar de um jeito refinado. Gabriel a ajudou a montar o prato, ensinando a usar pinça de chefe, molho reduzido e apresentação elegante. Na hora da avaliação, Dandara fez questão de anunciar. Paula preparou salsicha gourmet, risos maldosos da plateia. Mas quando os jurados provaram, se calaram. Estava realmente bom. Sabor afetivo com acabamento moderno, disse a jurada Dora. Eu comeria isso em casa, no colo. Paula segurou o riso. Gabriel dessa vez não comentou nada. Só lançou um olhar que dizia: você está indo muito além do que imagina. E foi nesse clima de superação e cumplicidade crescente que ela encontrou um buquê no camarim. Rosas brancas, um cartão. Para quem trouxe o sabor de volta ao palco. Paula arregalou os olhos. Foi você, Babi? Eu só trago pizza, amiga, não gasto com flor. Então, foi o Gabriel? Não faço ideia, respondeu Babi. Mas se foi, ele disfarça muito bem, porque lá fora, ele tá mais gelado que freezer de sorveteria. Paula olhou o buquê mais uma vez, sentindo o coração bater num ritmo que não tinha nada a ver com salsicha gourmet. Ela não sabia de onde tinham vindo aquelas flores, mas no fundo já tinha uma suspeita. O que ela ainda não sabia era que, a poucos metros dali, alguém apertava o play de um vídeo capaz de mudar tudo. Nos corredores da emissora, os boatos se espalhavam mais rápido do que óleo quente em panela de alumínio. Bastou uma imagem, mal enquadrada e cortada no meio para atiçar as redes sociais. Paula, ao lado de Gabriel, no fim do ensaio da prova, sorrindo e segurando o pulso dele. A foto foi captada sem contexto, mas no corte dos haters, parecia intimidade demais para uma simples aprendiz. O vídeo vazou sem trilha, sem explicação. Só uma legenda. Participante privilegiada, veja quem ensina a cozinhar nos bastidores. Dandara sorriu com gosto quando viu o upload bombando. Não precisou assinar nada. Apenas deu liberdade para um editor frustrado. Bastava plantar a semente. O resto a internet fazia por conta. Paula, claro, só viu no dia seguinte. Estava descascando batatas quando Babi entrou correndo na cozinha de apoio com o celular na mão. Você viu isso? O que agora? Minha salsicha saiu na Forbes? Babi mostrou o vídeo. Paula congelou. Mas isso foi depois da gravação. Eu só estava agradecendo. Ele tinha me ajudado com a redução de molho. A internet não quer explicação. Ela quer sangue, Babi murmurou já abrindo a aba de comentários. As opiniões eram divididas. Parte do público defendia Paula com unhas e emojis. A outra parte dizia que ela só estava ali porque tinha pego atalho pelo coração do jurado. Na reunião com a produção, o clima era tenso. Temos que nos posicionar, disse Yuri com a cara de quem cheira a audiência no ar. Se isso crescer, a credibilidade do programa vai para a panela. E o que sugere? Que a gente afaste os dois? Perguntou Dora indignada. Dandara fingia estar neutra, mas bastava ver o brilho nos olhos dela para saber que aquele escândalo era o tempero que ela tanto esperava. Gabriel, por sua vez, continuava impassível.
Se querem cortar algo, comecem pelos vazamentos. Mas se acham que eu vou fingir que não vejo talento nela, então me desliguem do programa. Silêncio. Paula, que estava no canto da sala, se sentiu engolida por dentro. Não só pelas palavras dele, mas pelo tom. Ele estava a defendendo com veemência e sem nenhuma necessidade contratual. Depois disso, Gabriel se afastou. Passou a falar menos, evitar os bastidores e sair logo após as gravações. Paula sentiu a ausência dele como quem sente a falta de um tempero que não sabe o nome, mas sabe quando não está ali. Na gravação seguinte, o desafio era em dupla. O sorteio, claro, colocou Paula ao lado de Isis Rocha, uma das participantes mais frias e competitivas do elenco. Isis já tinha feito vídeos debochando do sotaque de Tonho dos Sabores, e agora via em Paula um alvo fácil. Olha, eu sou ótima em empratar. Se você não estragar o molho, talvez a gente passe sem vexame, disse Isis apertando um sorriso educado. Ótimo. E se você não jogar meu pano de prato fora, talvez eu não use ele para te enrolar como rocambole. O clima entre as duas era tenso, mas Paula segurava firme, mesmo quando Isis, sem querer, usou vinagre ao invés de caldo na receita. Paula percebeu a tempo, corrigiu e ainda apresentou um prato que arrancou elogios discretos dos jurados. Na saída do estúdio, Gabriel estava parado no corredor. Não disse nada, mas entregou a ela um envelope com um papel dobrado. Paula abriu e leu em voz baixa. Você sabe mais do que imagina. Só precisa confiar nos seus sentidos. E parar de duvidar de quem te vê com verdade. Ela guardou o bilhete como se fosse um talismã. Dias depois, uma gravação noturna foi marcada. Desafio surpresa. A produção decidiu inovar com uma prova ao vivo nas redes, transmitida direto da área externa do estúdio. Camarins viraram vestiários improvisados, iluminação caótica, microfones falhando, o caos perfeito para erros se tornarem memes. E foi ali, num intervalo de 2 minutos, com cheiro de carne queimando no ar e a lua cheia brilhando no céu de São Paulo, que Paula encontrou Gabriel sozinho, encostado numa pilastra, olhando o celular. Tá tudo bem? Ela perguntou, só tentando entender se isso ainda é gastronomia ou guerra psicológica. Ela riu. Ele olhou. Nunca te vi rir assim. Assim como? Como quem esqueceu que está sendo vigiada. Os dois ficaram em silêncio. Só o barulho de uma panela de pressão ao fundo quebrava o ar tenso. Você mandou as flores? Ela perguntou sem rodeios. Ele não respondeu de imediato. Depois, apenas disse: achei que você merecia ser celebrada por algo além dos tropeços. Ela mordeu o lábio, sentindo o coração acelerar. E se eu disser que eu também estou tropeçando aqui? Então deixa eu segurar. Ele sussurrou. E ali, entre caixas de equipamentos e cabos soltos, os dois se aproximaram, lentos, cuidadosos. Como quem sabe que qualquer movimento errado pode mudar tudo. O beijo aconteceu. E não foi apressado. Foi como uma receita feita no tempo certo, um toque, uma pausa, um encontro que, mesmo cercado de tensão, trouxe paz. Na volta ao estúdio, o desafio começou. Paula estava mais leve, mas Dandara não. Na bancada dos jurados, a apresentadora pegou o microfone e anunciou, com um brilho cruel nos olhos. Antes de começarmos, temos uma surpresa para o público. Hoje vamos exibir trechos inéditos de bastidores, com cenas que talvez mudem a forma como você enxerga essa competição. Gabriel fechou a cara na hora. Paula sentiu um arrepio subir pelas costas. Babi, no fundo do estúdio, já começava a mexer nos cabos como quem pressente um incêndio. As luzes diminuíram, a música parou, e a imagem no telão acendeu com um frame congelado. Paula, sozinha, diante de uma porta fechada, e do outro lado daquela porta, segredos que poderiam virar a mesa de vez. O telão acendeu, e por um segundo, o estúdio inteiro pareceu prender a respiração. A imagem estava escura, tremida, com captação de áudio parcial. Mas bastava um pouco de atenção para reconhecer. Era Paula, gravada de lado, encostada na porta do camarim de Gabriel. A legenda colocada pela produção dizia: conversas fora das câmeras?
O vídeo mostrava Paula entrando na sala, mexendo nervosamente nas mãos. A voz dela saía cortada, mas uma frase vazava nitidamente. Eu só quero saber se isso é real ou se faz parte do show. Corte seco. A plateia murmurava. As câmeras buscavam reação dos jurados. Dandara sorria, como quem saboreia a própria armadilha. Paula, no palco, ficou estática. Ela conhecia aquele momento. Sabia que não tinha dito nada comprometedor, mas sabia também o que uma edição enviesada podia fazer. A gente não combinou nada, ela disse ao microfone antes que o programa encerrasse a exibição. Dora, a jurada mais empática, interferiu. Esse vídeo está fora de contexto. Cadê o resto da conversa? Cadê o áudio completo? Gabriel não dizia uma palavra. Estava sentado com as mãos entrelaçadas sobre a bancada e o maxilar contraído. Seu silêncio era ensurdecedor. Gabriel? Dandara chamou, doce como veneno. Algum comentário? Ele a olhou com frieza. Vocês preferem cliques ou caráter? Foi a única coisa que disse antes de deixar o estúdio. Naquela noite, Paula não dormiu, nem Babi, nem metade da internet. Hashtags surgiam a cada minuto. Justiça para Paula. Reality ou manipulação. Dandara maluca. Enquanto isso, a sala de edição entrava em estado de pânico. Yuri sabia que tinha ultrapassado o limite. A audiência era boa, sim, mas agora o público estava virando o jogo contra eles. Na manhã seguinte, Paula foi chamada para uma reunião com a diretoria. Esperava por acusações, perguntas, constrangimento. Mas foi recebida por algo inesperado. A gente vai soltar o vídeo completo, disse Yuri. Sem cortes, com áudio original. E por que agora? Paula perguntou com os olhos marejados. Por que a pressão bateu? Porque você não abaixou a cabeça, respondeu Dora, que havia insistido nos bastidores por justiça. Horas depois, o vídeo completo foi publicado. Mostrava Paula confrontando Gabriel com honestidade. Eu sei que você me ajudou, e agradeço. Mas se isso for só parte da encenação, prefiro sair. Não quero estar aqui por pena ou por jogo. E a resposta dele: eu não jogo. Nunca joguei com comida, nem com gente de verdade. As redes foram à loucura. A comoção foi geral, mas nem tudo voltou ao eixo. Gabriel, após o vazamento, pediu afastamento temporário do programa. Isso virou algo que não posso controlar, disse ele à diretoria. E se minha presença atrapalha mais do que ajuda, prefiro me retirar. Quando Paula soube, sentiu o mundo girar. Aquela ausência era mais dolorosa do que qualquer julgamento injusto. Babi tentou animá-la. Você sobreviveu à cebola doce, à dupla venenosa e ao óleo fervendo. Um jurado sumido é só mais um ingrediente. Mas esse ingrediente fazia a receita valer a pena, Paula respondeu, com o coração na voz. Mesmo assim, ela seguiu. A próxima prova era solo, um prato autoral livre com tema afetivo. Paula escolheu fazer uma receita da avó, uma moqueca baiana adaptada à vida corrida da mãe solteira. Simples, mas cheia de história. Durante a execução, ela não sorriu tanto quanto antes, mas também não tremeu. Focou. Fez cada passo como se o tempero fosse terapia. A apresentação do prato foi respeitosa. Os jurados elogiaram o equilíbrio, a personalidade e a coragem de se manter firme. O público aplaudiu de pé. Mas nos bastidores, Dandara ainda não havia dito sua última palavra. No camarim, enquanto Paula trocava de roupa, encontrou um envelope embaixo da nécessaire. Dentro, uma cópia de e-mail impresso, falsa, dizendo que Paula havia sido contratada por influência direta de Gabriel desde o início do reality. Assinatura forjada, texto mal escrito, mas o suficiente para causar novo burburinho. Babi interceptou a notícia minutos antes que ela vazasse. Essa mulher perdeu a noção, disse rasgando o papel. Mas se ela quer guerra, vai ter guerra. Eu não quero guerra, Paula respondeu com um olhar firme. Eu quero terminar o que comecei. Do meu jeito. Na frente das câmeras, sem esconderijo. E foi assim que ela decidiu pedir ao vivo uma prova especial. Na próxima gravação, com a plateia cheia e os jurados tensos, Paula pegou o microfone.
Eu sei que meu caminho aqui não foi o mais tradicional. Eu entrei sem querer, tropecei em receita, fui alvo de intrigas. Mas se eu tiver que sair, que seja cozinhando. Por isso peço um desafio final. 1 contra 1. Eu e qualquer participante que quiser me tirar daqui, no fogão. O estúdio foi a loucura. Dandara tentou disfarçar o incômodo. Isis ergueu a mão, sorrindo. Eu aceito. Quando Paula desceu do palco, não sabia se tinha assinado sua vitória ou o próprio fim. Mas de uma coisa ela tinha certeza. Dessa vez, o prato seria dela, e ninguém roubaria o sabor da verdade. O estúdio foi preparado como nunca antes. Luzes em tons âmbar, sombreamentos dramáticos e 2 bancadas imponentes no centro do palco. De um lado, Paula. Do outro, Isis, impecável, com avental personalizado, maquiagem à prova de crise e um sorriso que misturava escárnio e autoconfiança. O público, dividido, agitava plaquinhas improvisadas. Nas redes sociais, o desafio ganhou o nome: A Batalha da Moqueca. Dandara, vestida como se fosse apresentar a final do Oscar, assumiu o microfone. Hoje, o reality ganha contornos inesperados. Uma disputa direta provocada por uma participante que se recusa a abaixar a cabeça e aceita o calor da cozinha como resposta. De um lado, Paula, do outro, Isis. Uma será salva, a outra eliminada. Yuri, nos bastidores, suava mais que panela de pressão. Isso vai dar processo, murmurou. Ou prêmio Emmy, respondeu Dora, ajustando os fones. Paula olhou para os ingredientes e respirou fundo. Estavam todos ali: pimentões, cebolas, coentro, leite de coco, peixe fresco. Tudo igual para ambas, mas ela sabia, o jogo nunca era totalmente justo. Isis começou exibindo técnica, cortes milimétricos, mise en place impecável, panelas sincronizadas como uma orquestra. Paula, por outro lado, cozinhava com memória. Cada pitada tinha o peso de uma lembrança. Cada movimento era quase uma conversa com a mãe, que fazia aquela receita com o que tivesse, e com amor de sobra. Isis sorria para as câmeras. Paula só olhava a panela. Você não vai nem fingir simpatia? Provocou Isis, sem desviar do corte da cebola. E você não vai nem fingir que tem coração? Respondeu Paula, sem levantar a cabeça. Os jurados observavam. Gabriel não estava no painel, mas sua ausência era quase uma presença. Na metade da prova, algo estranho aconteceu. O fogo da bancada de Paula começou a oscilar. O técnico correu, ajustou o registro, mas já havia causado impacto. Tô com o fogo baixo há mais de 2 minutos, Paula disse, irritada. Talvez seja um sinal, disse Isis, erguendo a sobrancelha. Às vezes, quando a chama apaga, é porque não era para acender. Mas Paula não se abalou. Ajustou tudo manualmente, colocou a moqueca para reduzir e improvisou uma finalização ousada: farofa de banana caramelizada com limão. No fim do tempo, os pratos foram servidos. Isis apresentou uma moqueca tradicional, perfeita tecnicamente. Paula, uma versão moderna e afetiva. Os jurados experimentaram em silêncio. Dora foi a primeira a falar. A de Isis está tecnicamente correta, precisa, refinada. Mas falta algo. Faltou alma, completou um dos chefes convidados. A tensão era palpável. Quando chegaram à moqueca de Paula, o contraste era evidente. Era menos polida, mas tinha sabor, tinha história, tinha identidade. É como comer memória, disse o chefe convidado, e sair da mesa com saudade. Dandara, sem conseguir conter o incômodo, anunciou o resultado. Por decisão dos jurados, Paula permanece na competição. O estúdio explodiu em aplausos. Paula não sorriu de imediato. Estava exausta, mas firme. Isis entregou o avental com frieza. Você não ganhou porque cozinha melhor. Ganhou porque chorou melhor. Paula segurou o olhar dela e respondeu com voz baixa. E você perdeu porque nunca entendeu o que é cozinhar para alguém, além de você mesma. Nos bastidores, ao sair do palco, Paula foi surpreendida por uma flor solitária no camarim. Uma flor do campo, simples, com um bilhete. Existem pratos que aquecem o estômago,
e existem os que aquecem o mundo. Ela reconheceu a letra. Era de Gabriel. O coração bateu mais forte, mas ela não teve tempo de absorver. Minutos depois, Babi entrou no camarim com o celular em mãos. Paula, você precisa ver isso. Era um vídeo, postado por uma conta falsa, mas já com milhares de visualizações. Nele, Dandara aparecia em conversa com alguém da produção, rindo e dizendo: quero ver se ela ainda cozinha bem com metade do gás e a outra metade de desespero. A gravação era curta, mas clara. O sabotador era real e tinha nome. Yuri viu o vídeo, não acreditou de primeira, mandou verificar a origem. Confirmado. Vazamento interno. E grave. Dandara percebeu que havia sido gravada e, pela primeira vez, perdeu o sorriso. A denúncia estava feita, a prova vencida. Mas a verdadeira chama, aquela que Paula precisaria manter acesa a partir dali, era outra. E dessa vez, o palco não seria só a cozinha, mas o coração dela. A repercussão do vídeo foi instantânea. Bastaram 20 minutos para o nome de Dandara figurar nos Trending Topics com uma mistura de hashtags explosivas. Dandara desmascarada, Where Reality o mentira, gás sabotado. Paula, ao contrário do que muitos fariam, não comemorou. Ela sabia que o caos midiático podia ser imprevisível e que a exposição pública de alguém, mesmo merecida, não trazia paz automática. Ainda assim, foi chamada no dia seguinte para uma reunião extraordinária com os executivos do programa. A mesa era composta por Yuri, Dora, o jurídico, e uma cadeira vazia que minutos depois seria ocupada por Dandara. A senhora Rocha foi convocada para dar explicações sobre o conteúdo divulgado, disse o advogado, tentando manter o tom neutro. Dandara entrou com os saltos mais altos da temporada e o rosto maquiado como se nada estivesse acontecendo. Mas os olhos estavam diferentes. Havia tensão ali. Paula permaneceu de pé. Eu não quero revanche, mas também não aceito mais me calar. Yuri pigarreou desconfortável. Dandara, foi você quem pediu o corte de gás da bancada dela? Claro que não, isso é um absurdo. A gravação mostra sua voz. Dora rebateu. E eu brinquei. Foi uma piada de bastidores. Quem nunca riu num set estressante? Sabotagem não é humor, Paula disse encarando-a. E se isso aqui é um jogo, que pelo menos se jogue limpo. O clima era sufocante, mas a decisão foi tomada. A direção afastaria Dandara temporariamente, até o fim da temporada. Ela saiu da sala sem dizer uma palavra a mais, mas o olhar que lançou para Paula dizia tudo. A história entre elas ainda não havia terminado. Na semana seguinte, Gabriel reapareceu. Não no estúdio, nem nos bastidores, mas numa live discreta, feita de casa, com fundo neutro e fala firme. Eu pedi afastamento por não compactuar com o que vinha acontecendo. E hoje, venho dizer que Paula merece mais do que elogios silenciosos. Ela merece respeito. E merece vencer por mérito. A comoção foi imediata. Paula assistiu ao vídeo sozinha no camarim. Babi entrou no meio da transmissão, carregando 2 copos de café e um sorriso esperançoso. Você vai falar com ele? Eu não sei o que dizer. Começa com obrigada e termina com me encontra depois das gravações, sugeriu Babi piscando. Mas antes que Paula pudesse responder, seu nome foi chamado no sistema interno. Atenção, participante Paula solicitada na sala do chefe convidado, urgente. Ela achou estranho. Não era comum esse tipo de chamada. Caminhou até lá com o coração apertado. Ao entrar na sala, não viu nenhum chefe, mas sim Gabriel, de pé, esperando. Desculpa o truque, mas era o único jeito de te ver sem câmera. Você nunca precisou de truques, Gabriel. Talvez não, mas precisei de coragem, e isso só agora. Ela fechou a porta devagar. Por que você voltou? Porque entendi que fugir não era mais ético do que ficar calado. E porque, mesmo longe, você continuava aqui, disse, tocando o próprio peito. Ela respirou fundo. Os olhos marejaram. Eu nunca pedi para estar aqui. Nunca planejei isso. Mas você permaneceu, mesmo quando tudo te empurrava para fora. Isso diz muito mais sobre você do que qualquer edição. E diz o que sobre nós?
Ela perguntou, com voz quase trêmula. Ele hesitou. Diz que ainda é confuso, mas verdadeiro. A resposta foi simples, mas carregada de tudo que ainda estava por dizer. Antes que qualquer gesto fosse feito, um aviso interrompeu. Todos os participantes devem se dirigir imediatamente ao palco. Aviso de última hora da produção. Os dois se entreolharam. Gabriel tocou de leve no braço dela. Vai, mostra para eles o que é cozinhar com verdade. No palco, um novo desafio havia sido anunciado. A criação de um prato autoral para um evento beneficente, com convidados reais, sem corte, sem roteiro, transmitido ao vivo. Era a oportunidade perfeita para Paula selar sua jornada. Mas ao chegar em sua bancada, encontrou algo inesperado. Um novo envelope, dessa vez com o logotipo da emissora e a inscrição Confidencial. Ela abriu. Lá dentro, um documento com proposta de contrato. Não para continuar como participante, mas para ser apresentadora de um novo quadro, dedicado à culinária popular brasileira. Um convite direto, da própria direção. Mas com uma cláusula delicada. Caso aceite, deve se retirar da competição imediatamente. O público ainda não sabia. Os jurados também não, mas a decisão era dela. Entre seguir lutando no campo onde foi desafiada ou assumir um lugar onde finalmente seria reconhecida, Paula teria que escolher. Só que às vezes a escolha mais difícil é aquela que envolve o próprio coração. O palco estava mais silencioso do que nunca. Cada participante em sua bancada, aguardando a instrução final. Mas Paula não se mexia. O envelope com a proposta permanecia aberto ao lado dos utensílios, como uma espécie de teste fora do cronômetro. Na plateia, ninguém sabia, mas os olhos atentos de Dora, sempre sensíveis às microexpressões de quem cozinha com verdade, captaram a hesitação de Paula. Gabriel, do canto do estúdio, assistia em silêncio. Não mais como jurado, não mais como parte da estrutura, apenas como alguém que torcia por ela, não como cozinheira, mas como mulher. O cronômetro começou a contar, mas Paula não se moveu. Você não vai cozinhar? Perguntou Isis, debochada, mesmo já eliminada aí na plateia. Estou pensando, respondeu Paula com calma surpreendente. No quê? Na fama que vem fácil? Ou na eliminação sem esforço? Paula olhou para ela com firmeza. Tô pensando no que vai me fazer dormir em paz hoje à noite. E então, como se algo tivesse destravado por dentro, Paula tirou o avental, dobrou com cuidado e o entregou para a equipe de produção. Eu renuncio à competição, disse ao microfone. Mas não saio de cabeça baixa. Saio com minhas convicções de pé. Um burburinho percorreu o auditório. Gabriel se levantou, como se o corpo tivesse agido antes da razão. Isso é definitivo? Perguntou Dora com voz suave. É sincero, Paula respondeu. E eu tenho outro prato para servir. Ela caminhou até o centro do palco, sem script, sem ficha técnica, sem fogão, apenas com a própria voz. Eu entrei nesse programa como figurante. Fui empurrada para dentro por acidente, mas escolhi ficar. Fui testada, sabotada, julgada, mas também fui ouvida, acolhida, respeitada. E se hoje estou saindo, é porque entendi que o reconhecimento que eu buscava não é um troféu. É um lugar onde eu possa cozinhar sem me apagar. Um lugar onde eu não precise me encaixar, porque ele será moldado por mim. A plateia aplaudiu. Gabriel sorriu. Dora tinha lágrimas nos olhos. E Dandara, mesmo sentada entre os executivos, não teve mais o que dizer. Pela primeira vez foi vencida pela integridade e pelo aplauso alheio. No fim da gravação, Paula desceu do palco e foi direto até Gabriel. Eles se encararam como se tudo pudesse ser dito num único segundo. Você devia estar no palco, ele disse. Você devia estar comigo lá, ela respondeu. Ele deu um passo à frente. Ainda dá tempo de fazer uma última prova? Com ingredientes reais? Ela provocou. E com final feliz, ele completou. Foi ali, sob o brilho dos refletores já apagados, que aconteceu. O beijo. Sem aviso, sem plateia, sem roteiro. Apenas dois corpos que tinham aprendido a se reconhecer mesmo nas tempestades.
O beijo foi calmo, mas carregado de tudo o que a competição não conseguiu tirar deles. Havia gosto de moqueca, de café frio, de noites mal dormidas e promessas ainda por cumprir. Babi, que assistia da lateral, soltou um suspiro. Agora sim, o tempero tá no ponto. Dias depois, a gravação foi ao ar. E Paula se tornou símbolo de coragem e autenticidade em todo o país. A emissora, pressionada e também inspirada, oficializou o novo quadro, Comida com Coração, apresentado por ela e com participação de Gabriel como convidado fixo. Mas antes mesmo de o programa ir ao ar, outra cena roubou a atenção das redes. Um vídeo amador, filmado por um funcionário do estúdio, mostrava Paula e Gabriel cozinhando juntos num refeitório comunitário, rindo, dividindo a panela, ensinando crianças a cortar legumes e improvisar sabores. O público entendeu. Aquela história era real. E tinha acabado de começar. Ela entrou por engano. Foi rejeitada, exaltada e testada. Mas saiu amada, com um projeto novo nas mãos. E com alguém que nunca foi só jurado. Foi escolha. E agora, a escolha era mútua. 2 meses se passaram desde a gravação final do reality. As panelas do programa foram guardadas, os figurinos devolvidos, o palco desativado. Mas em vez de nostalgia, o que ficou foi algo mais difícil de explicar. Uma sensação de que tudo, enfim, estava no lugar certo. Paula não voltou para o emprego antigo, nem quis. O restaurante onde trabalhava agora usava seu nome como referência em um novo prato do cardápio, Moqueca da Virada. Mas ela mesma estava em outro capítulo. O quadro Comida com Coração estreou com recorde de audiência. No primeiro episódio, ela entrevistava cozinheiras de escola pública e experimentava receitas de caderno amarelado, enquanto Gabriel, na ponta da bancada, lavava a louça e dava pitaco com aquele sorriso que só quem aprendeu a ouvir carrega. O público amou. Mas o que mais encantou foi o modo como eles se olhavam. Sem declarações forçadas, sem performance, apenas cumplicidade, risos verdadeiros, respeito. Na coletiva de imprensa, perguntaram a Paula se eles estavam namorando. Ela riu e respondeu: "Estamos construindo, tijolinho por tijolinho, no ritmo certo, como um feijão bem feito, fogo baixo e panela de barro." Gabriel confirmou com um aceno e completou: "A gente decidiu ser prato principal um do outro, e não mais só acompanhamento. Eles não assumiram datas nem pressa, mas compraram juntos uma chaleira vermelha, um jogo de talheres colorido e uma mesinha de 2 lugares. Coisas simples, mas que diziam tudo. Nos domingos cozinhavam juntos. Às vezes para eles, às vezes para comunidades, às vezes só por prazer. Paula seguia recusando rótulos prontos, preferia escrever os próprios. E quanto à vilania, Dandara foi afastada da emissora, tentou lançar um canal solo, mas o público não perdoou. A diferença entre ser forte e ser cruel ficou clara demais. E ela, por fim, entendeu que prestígio não se sustenta sem verdade. Já Isis reapareceu numa campanha de maquiagem. Seguiu seu caminho, menos por inveja, mais por marketing. E tudo bem, cada um com sua própria receita de redenção. Babi virou produtora do novo quadro, ganhou aumento e finalmente largou o job tóxico que tinha antes. Yuri, depois do susto, aprendeu a ouvir melhor. E Dora se aposentou com a certeza de que havia ajudado a revelar mais que uma cozinheira. Uma mulher que mudou o tempero da própria vida. Na cena final do último episódio da temporada, Paula e Gabriel estavam num mercado municipal em Recife, escolhendo ingredientes para gravar um especial. Paula olhou um molho de coentro e comentou: "Sabia que coentro é planta teimosa? Se não pegar logo no começo, ela morre." Gabriel respondeu: "Tipo amor. Se não cuidar desde o início, murcha. Mas se regar direitinho, vira raiz." Ela olhou para ele, emocionada. E sem script, sem música de fundo, sem câmera focada, ele segurou a mão dela ali mesmo, entre bancas e cheiros, e disse: "Paula, eu não quero mais cozinhar sozinho." Ela sorriu. "Então vamos fazer dessa vida a nossa cozinha." E ali,
Entre cebolas, abraços, tomates frescos e gente passando, eles se beijaram de novo. Sem pressa, sem urgência. Apenas com a certeza de que tinham encontrado o que nunca estava no script, mas sempre foi o ingrediente principal: o amor. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Me diga de qual cidade você acompanhou essa história e que nota de 0 a 10 você dá para o amor de Paula e Gabriel. Amo ler os comentários, eu respondo todos, como quem responde cartas antigas. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.